O caso de acusação de agressão sexual envolvendo o jogador Daniel Alves aumentou a discussão sobre o tema aqui no Brasil. Na semana passada, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou um projeto sobre o assunto. No Congresso Nacional, pelo menos 6 parlamentares apresentaram 5 projetos de lei para estabelecer um protocolo de segurança para tentar proteger mulheres e priorizar o atendimento de vítimas em casas noturnas, bares e restaurantes. O Judiciário tem um papel fundamental nesse tema e, para tratar do assunto, o Jornal da Manhã recebe agora, aqui no nosso estúdio, a promotora de justiça, doutora Estefânia Paulina. Doutora, muito bem-vinda, obrigada pela presença, pela entrevista. Obrigada, Adriana, obrigada, Thiago. Bom dia a todos. Bom dia, doutora. A situação de Daniel Alves na Espanha, qual reflexão ela nos traz? A situação dele está sendo super importante para o Brasil, né? Nós estamos, porque através do que aconteceu com ele, o Brasil está adotando também uns protocolos de segurança que vão ser aplicados nos bares, restaurantes, nas casas de lazer. Então é importante nesse sentido para a gente. E ele continua em prisão preventiva, né? E, doutora, sem entrar nos detalhes dessa lei que nós já estamos vivendo aqui em São Paulo, do ponto de vista da justiça, quais que devem ser os protocolos? Esse caso ensina o quê para que as autoridades aqui no Brasil também ajam de forma muito firme para que isso não se repita? É super importante o protocolo adotado em Barcelona, porque nós vemos a prontação de atendimento da vítima. E com isso, as provas são colhidas rapidamente e não se perdem. No Brasil, antes de ter esse protocolo, isso não era previsto. Então, quando a vítima apresentava a denúncia formal, a queixa formal, muitas das provas se perdiam e não se sabia como colher. Então, hoje em dia é super importante por essa imediata investigação, colheita de prova que não se perde, né? A palavra da vítima sempre teve grande relevância e isso vai nos ajudar bastante na investigação e solução dos casos, né? Uma resposta imediata para a sociedade, mais assertiva e muito melhor. Doutora, uma jovem, uma mulher no Brasil deve agir como diante de um caso de assédio sexual, de estupro? Essas mulheres brasileiras ainda têm medo, vergonha de denunciar, de reagir à agressão? Sim, elas têm muita vergonha de se expor, né? Mas é super importante que assim que aconteça um caso, procure as autoridades, procure a delegacia de polícia, pode ser DDM, pode ser qualquer delegacia onde ela estiver, não precisa ser próximo da casa dela, colha provas, apresente os vestígios, a roupa, porque a gente sabe, né, Adriana, que um crime sexual, ele ocorre muitas vezes entre 4 paredes, como a maioria dos crimes de violência doméstica. Então, por vezes, se a mulher, ela não é virgem, não tem o ímen ainda, que a gente fala, a ruptura do ímen, nós temos que nos ater a outros vestígios, circunstâncias dos casos. Então, quanto mais rápido ela apresentar na delegacia os vestígios, a vestimenta, conversa por WhatsApp, conversa com o agressor, filmagens, indicar onde tem a filmagem para a gente escolher, muito melhor. Então, essa prontação, essa ajuda através da criação da lei, que foi sancionada agora sábado, é de suma importância para a colheita de provas e responsabilização do autor dos delitos, né? Doutor, uma dúvida, no caso de Daniel Alves, se ele cometeu o crime fora do Brasil, ele é submetido, obviamente, às leis espanholas. Sim. Ele volta para o Brasil, cumpre pena aqui, como é que isso funciona? Sim, há que se ter uma discussão diplomática a respeito disso, né? A gente teve o caso do Robinho, que quando ele foi condenado já, ele estava aqui no Brasil, então os brasileiros natos não podem ser extraditados para cumprimento de pena fora daqui. Mas no caso do Daniel Alves, ele pode cumprir a pena lá, ele provavelmente irá requerer para cumprir a pena aqui, para ficar próximo da família, mas há que se ter uma conversa diplomática para verificar os requisitos, a possibilidade e a autorização do país para que ele seja extraditado. E o assunto é bastante delicado de se tratar, mas é preciso enfrentar, não é, doutora? Sim, claro, no caso, super importante. Por exemplo, na Espanha, Daniel Alves é acusado de estupro. E ele teria forçado no dia 30 de dezembro uma moça dentro de uma boate a fazer sexo oral nele. Aqui no Brasil, o que caracteriza estupro, assédio sexual? O estupro precisa, para ser enquadrado na lei, acontecer a penetração? Não. Isso foi uma alteração legislativa, né? Antigamente nós tínhamos 2 crimes, que era o atentado violento ao pudor, que não precisava ter penetração, a gente falava atos libidinosos, qualquer contato com intenção lasciva, com intenção sexual, era um tipo de crime. E o outro com violência, grave ameaça, que tivesse conjunção carnal, seria estupro,
213, né? Hoje nós temos o mesmo crime, tudo é estupro, mesmo que não haja penetração. Mas no Brasil se exige violência ou grave ameaça, ou também falamos no estupro de vulneráveis, que se é vítima menor de 14, e se ela estiver embriagada, se ela estiver dormindo, qualquer meio que ela não possa resistir, é o estupro de vulnerável. Agora, com a lei nova na Espanha, que foi sancionada em agosto de 2022, depois do movimento que teve em 2016, né, do estupro de manada, que eles chamaram, não precisa nem da violência, grave ameaça ou a vítima estar embriagada ou impossibilitada de resistir. Isso é um avanço muito importante para a legislação espanhola, que eu espero que o Brasil também use de exemplo e venha punir. Tem que ter o consentimento da vítima para a relação sexual. A negativa, ainda que passiva na Espanha hoje em dia, ela é punida, né? Não precisa ter uma evidência muito expressa de que ela não queira. E no Brasil isso ainda não é punido. Já tive casos muito parecidos com isso, que infelizmente nós não conseguimos tipificar. O réu foi à absolvição, porque não tinha violência, não tinha grave ameaça, mas a vítima, somente pelo temor dele, aceitou a relação e nem era consentido. Então essa é uma grande diferença, muito importante, a meu ver, que a gente tem que passar a atentar para isso e tentar forçar o tipo penal que também absorva esses casos. Doutora, a senhora falou que provavelmente Daniel Alves vai tentar cumprir a pena aqui. Ele fica preso? Sim. Por quanto tempo? Aí se ele sai, ele tem que usar a tornozeleira eletrônica? Como é que isso funciona? Então, lá no Brasil, ele tem que cumprir, como é um crime hediondo, 2/3 da pena, aí somente aí ele conseguiria obter benefícios. Na lei espanhola, a pena mínima é de 12 anos, porque houve um recrudescimento da lei agora, e aí a forma de cumprimento da pena tem que partir desse acordo diplomático. Então, no acordo diplomático é que eles estabelecerão os requisitos de cumprimento da pena. Lembrando que nesse caso da vítima do Daniel Alves, ou suposta vítima, ela diz que não quer nem dinheiro, indenização, ela quer mesmo a punição do jogador. E a gente acompanha o caso, o mundo todo, aliás, porque o Daniel Alves é muito famoso. Mas aqui no Brasil existem muitos casos de estupro ainda? As consequências são graves? As penas são justas? Sim, a gente fala assim que a pena nunca é justa para um crime hediondo, um crime com essa tamanha gravidade, né? Mas se a gente fala de alguma justiça, as leis brasileiras, elas são boas nesse sentido. O crime de estupro tem uma pena alta, outros crimes que consideram menos grave, como lesão tal, que também são muito graves, as penas são baixíssimas. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que analisar também, porque é uma violência contra a mulher, mas o crime de estupro também tem uma pena bastante alta e eles cumprem a maioria da pena em regime fechado. Hoje em dia eles podem evoluir para o semiaberto, antigamente não podia, mas hoje em dia pode evoluir para o semiaberto, aberto, livramento condicional, há um cumprimento de pena muito severo e adequado. Eu entendo que sim. Doutora, a Adriana perguntou sobre a forma como as pessoas vêm denunciando esses crimes. Na sua experiência na promotoria, sim, nos últimos anos, as pessoas vêm tendo mais coragem de fazer essas denúncias? Como é que essas denúncias chegam até vocês? Sim, muito se diz que a violência doméstica aumentou no Brasil e eu sempre digo que eu discordo disso. Na verdade, antigamente, a gente tinha cifra, que a gente falava cifra negra. As pessoas não conheciam a lei, elas tinham vergonha de denunciar. Hoje em dia, com esse trabalho que a gente está fazendo aqui, né, de conversar sobre isso, de falar sobre o machismo, de falar sobre a legislação, vem trazendo à mulher uma maior conscientização e eu digo que até um empoderamento, uma coragem para denunciar. A criação das DDMs também ajudou bastante, porque tem um tratamento melhor às vítimas, né? Se exige uma mínima capacitação para os funcionários, então as mulheres, sim, elas vêm se encorajando e elas vêm denunciando mais. E o curioso é que antigamente dependia da mulher dizer, olha, eu quero processar ou não o ofensor. Hoje em dia não. Ela fez a denúncia, ela querendo ou não, esse processo vai seguir. Então não adianta o ofensor tentar convencê-la de que não é bem assim, pedir desculpa para ela tirar o processo. Hoje em dia ela fez a denúncia, nós vamos apurar, ela queira ou não, porque o Estado entende que a vítima sequer tem condição de dizer se quer que a lei seja aplicada ou não.
E para encerrar, doutora, além da própria vítima, nesse caso do Daniel Alves, para a gente pegar mais uma vez como exemplo, outras jovens que estavam nesta boate no dia 30 de dezembro do ano passado disseram que também foram assediadas pelo jogador de forma violenta e sexualmente nessa mesma festa. Outras pessoas, testemunhas, são importantes também para ratificar a acusação, a gravidade do caso? Sim, como a gente diz, né, Adriana, sempre num crime de estupro, como aconteceu lá no caso, dentro do banheiro, todas as evidências são importantes. Então, esse depoimento dessas, se forem ouvidas no caso como testemunha, ou se elas fizerem também a denúncia formal, porque isso é importante, né? Lá tem o protocolo, eles já começam a agir tão logo a vítima, eles suspeitem que a vítima sofreu, mas o processo só vai tocar a partir da vontade da vítima, se ela fizer a denúncia formal, né? No caso dessa espanhola, ela fez no dia 2 de janeiro, né? O crime foi dia 30 de dezembro e as investigações já tinham começado, mas só formalizaram a partir do dia 2. E esse depoimento dessas pessoas, o que vai mostrar? A personalidade, a característica, a forma como ele age, o desrespeito com que ele age em relação às mulheres. E sim, é super importante para o desenvolvimento do processo em qualquer país que seja. Não deixa de ser uma colheita de prova, embora a palavra da vítima já tenha muita força num delito de violência doméstica, mas as circunstâncias também são importantes. E elas podem formalizar, sendo elas vítimas também, né? Elas podem entrar com processo por elas. Claro. O caso Daniel Alves, de assédio sexual e estupros no Brasil, a gente segue acompanhando. Doutora Estefânia Paulina, promotora de justiça, muito obrigada pela presença, por todos os esclarecimentos. Boa semana. Muito obrigada. Boa semana para todos.